Santander Select. Começa em você. Começa agora. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Mazzoni Júnior e falo direto do estúdio do Neofeed. O meu convidado de hoje é Otávio Magalhães. Ele é sócio e gestor da Guepardo, uma casa de ações que tem aproximadamente 4,5 bilhões de reais sob gestão. Otávio, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tudo bem, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Me conta como surgiu a Guepardo. Guepardo começou em 2001, maio de 2001, com um clube de investimentos. A ideia era para diferir o imposto de renda, para não pagar imposto de renda. O clube de investimento, assim como um fundo de investimento em ações, você só paga o IR no resgate. Então essa era a ideia no começo, e devido ao sucesso do clube de investimentos, o fundo surgiu, né? O clube foi transformado em fundo e surgiu o nosso primeiro fundo em janeiro de 2004. O clube é de maio de 2001 e vai completar agora, dia 18 de maio, a gente completa 24 anos de história. E o fundo surgiu em janeiro de 2004 e também existe até hoje. O clube também, a gente guardou o histórico, apesar dele ter sido transformado em fundo, a gente guardou o histórico dele até hoje. Ele existe até hoje, o mesmo CNPJ, e a gente manteve um Czinho para lembrar que ele é um clube. Então ele chama Guepardo C FIC FIA. E sempre investindo em ações? Sempre ações, sem alavancagem, sem derivativo, long only, estratégia de até 14 empresas no portfólio. A gente gosta da concentração, né, para ajudar a gerar alfa. E muito estudo, muita disciplina, muita profundidade na análise para gerar um conforto para a gente, uma convicção, que acho que é assim que a gente reduz risco do fundo, né? Com muito estudo, muita análise, você acaba reduzindo o risco e não pulverizando a carteira em um monte de nomes, que daí no final você vai ter coisa boa e coisa ruim e não vai ter a melhor composição de risco-retorno dentro do fundo. Mas você tem vários fundos, não? Sim, mas os fundos são todos semelhantes, né? A carteira da maioria é espelho. É que a gente tem, por exemplo, fundo de previdência, ele não pode ter mais do que 15% em um único ativo. Então ele limita no 15%. Aí os fundos de ações podem passar de 15%. Hoje a gente tem 3 posições de 18%, 17%, 16% que estão acima de 15%. A gente tem fundo que o benchmark é Bovespa. Tem fundo que o benchmark é o IMAB. E fundo que o benchmark é CDI, então assim, diferentes, mas o portfólio é muito semelhante, né? A gente tem um fundo de dividendos, que daí ele compra a carteira idêntica do outro, desde que sejam empresas pagadoras de dividendo. Então a empresa que está num ciclo de investimento, fazendo muito capex, acaba não pagando dividendo, e daí ela não entra no fundo de dividendos. Mas no final o overlap de posições entre todos os fundos é enorme, né? Então, basicamente, se você for ver, você tem 2 fundos. O Guepardo C, que é do Clube de Eu, lá de trás, e o Guepardo, o novo. É o Guepardo institucional, que não pode fazer day trade porque ele tem fundos de pensão dentro. Então, assim, cada fundo tem uma regrinha específica. Mas você vai ver a rentabilidade de todos os fundos é muito parecida, porque a carteira é muito parecida. Me fala, porque assim, esses fundos eles são históricos. Tem um lá de 2001, o outro de 2004. Qual que é a rentabilidade desses fundos? O fundo de 2001 já está em 90 vezes, né, a multiplicação de patrimônio. Ele deu aproximadamente 20% ao ano, um pouquinho mais do que isso. Líquido já de taxa de administração e performance, né, para o cliente. Só bruto de imposto. Então, 90 vezes nesse período foi uma rentabilidade muito bacana, né, que a gente conseguiu. E o fundo de ações que iniciou em janeiro de 2004, tem um período um pouquinho menor, mas também deu quase 20% ao ano, 19% alto, e a cota dele deve estar em 40 e muito aí, 43, não sei quanto, mais ou menos. Tá legal, Otávio. A gente vai falar daqui a pouquinho, você vai explicar aí a sua tese, como que você investe, como você consegue essa rentabilidade. Mas antes a gente vai dar uma rápida parada para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou o Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio.
Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas, mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander, que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar, que tem foco na capacitação e crescimento das empresas, e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! Estamos de volta com Café com o Investidor. Eu converso com Otávio Magalhães, ele é sócio e gestor da Guepardo. Otávio, investir em ações não tem sido muito fácil nos últimos tempos. Assim, a Selic está muito alta, a gente não vê IPO há muito tempo, o mercado parece meio parado. Em contraposição, você vê a Bolsa, ela sobe, desce, e parece que ela não sai de um patamar nem de alta nem de baixa. Está barata hoje a Bolsa brasileira? Está barata, obviamente que há um mês atrás, 2 meses atrás estava mais, agora está um pouquinho menos, mas continua muito barata. Só para você ter uma ideia, a Bolsa para a gente, eu não acompanho o índice inteiro, né? Todas as empresas do índice, eu acompanho somente 70 empresas das 500 que tem na Bolsa, que tem capital aberto, que são listadas, quase 500, um pouco menos. Somente 70 eu faço valuation para ver quanto vale. E dessas 70 empresas, elas compõem 70% do índice Bovespa, de peso do índice. E esses 70% do índice Bovespa hoje estão dando por volta de inflação mais 9,4% ao ano. Então, real. Então, esse 9,4% real é bem superior à NTNB hoje. E a nossa carteira muito superior a isso, né? Porque daí eu escolho os ativos para compor a carteira e aí eu consigo montar uma carteira de 11%, 12% ao ano real. Então tem ativos que estão me dando hoje R$14, R$14,5. Então eu consigo hoje investir em empresas excelentes que me dão quase o dobro aí da taxa de retorno real da NTNB. Então isso é muito bom, né? Você encontrar empresas tão baratas para investir é um momento muito bom. A pena é que, do outro lado, é o CDI alto, prejudicando o país, prejudicando a economia. Poderia estar melhor, né? Mas eu prefiro investir em empresas me dando R$10 quando o CDI ou NTNB vai estar R$5 ou 4, do que comprar R$15 com a NTNB a 7,5, 7,30 e comprar 14, R$15. Eu prefiro porque mostra que o país está indo melhor, que você tem menos risco, que o país está crescendo, estão gerando emprego, o PIB vai crescer, a economia, e as pessoas estão muito mais felizes, mas não é o que temos hoje. Você falou que investe, quer dizer, tem uma carteira de 70 empresas que você acompanha. Por que 70? São empresas que você pode investir a qualquer momento? São empresas que eu posso investir a qualquer momento, são as empresas que passaram no nosso critério qualitativo. A gente possui diversos filtros que a gente construiu ao longo desses 24 anos, qualitativos. Então, a gente avalia setor, governança, estratégia das empresas, gestão, cultura, alocação de capital, as pessoas que trabalham lá, vários riscos, etc., para daí descartando, removendo empresas que a gente acha que são problemáticas ou setores problemáticos, para sobrar com o que a gente acredita que é realmente são as excelentes empresas, né? E são 70 que a gente aprova. Aí essas 70 empresas a gente investe o nosso tempo para saber se estão baratas ou caras. Aí sim a gente visita, faz fluxo de caixa descontado, projeta o fluxo de caixa dessas empresas, conversa com concorrentes, faz uma diligência tremenda com funcionários, ex-funcionários, executivos, tenta visitar e tudo que a gente conseguir de informação e visitar e saber para ajudar a gente
a ter conforto e convicção com as nossas projeções, a gente faz nessas 70 empresas. E aí o momento de comprar, de investir nelas ou de sair, desinvestir, depende da cotação, né? Então, se está barato, a gente monta a posição. Se ela vai para o preço justo, a gente zera a posição para achar outra empresa barata. E aí é isso que a gente faz com muita disciplina, é super rigoroso o nosso processo e não tem achismo, não tem chute, é tudo... obviamente que tem horas que você tem que chutar alguma coisa, né? Você não vai saber, não tem bola de cristal para saber o preço do aço, do minério de ferro, da celulose, mas a gente tenta o mínimo possível chutar e usar fatos e dados para projetar o fluxo de caixa das empresas. Essas 70 empresas que você comentou, elas são fixas ou você vai mudando ao longo do tempo, ao longo do período? Como que você chega a esses 70 nomes? Assim, você me contou como você chega, mas você muda esses nomes? Muda um pouco, obviamente, né? Mas as empresas são seres vivos, então elas acabam mudando. Além de ter a IPO ou OPA para fechamento de capital, então quando tem uma OPA, fecha o capital da empresa, a gente perde aquela empresa que a gente conhecia muito, ela deslistou na bolsa, a gente perdeu ela, sumiu das 70. E quando tem um IPO, a gente pode, essa empresa, se for uma excelente empresa, ela pode fazer parte das 70 e pode aumentar. E as que existem e estão listadas e continuam listadas, a gente está sempre acompanhando para ver se tem alguma empresa que melhorou ou que piorou, que mereça ser removida das 70 ou entrar nas 70. Mas tem muitas empresas que estão há décadas lá nessa lista das 70 e não saem, e é difícil entrar e sair, né? Mas acontece. A gente tenta sempre ser dinâmico para aprovar e desaprovar quando a gente vê algum problema qualitativo. E das 70, como você chega às 14? A ideia das 14 empresas era justamente para a gente concentrar o portfólio e ter as melhores relações risco-retorno e gerar o maior alfa possível contra a Bovespa. Então, por isso a concentração. Por que 14? Porque quando a gente começou, a gente nunca teve mais do que 14 empresas e não existia essa regra. Lá no começo do clube de investimentos, quando virou para o fundo, e todo mundo perguntava, mas qual é a regra? E a gente ficou com medo de quando crescesse o patrimônio da Guepardo gerido, a gente ter um problema de começar a pulverizar a carteira, né? Diversificar muito em muitos nomes e começar a perder rentabilidade, perder geração de alfa contra o índice. Então, o que a gente fez? A gente falou assim, vamos sempre limitar a carteira em 14 empresas e problema das outras. Para entrar uma nova, tem que sair uma, tem que sair a mais cara para entrar uma outra barata. Se a gente achar alguma outra coisa interessante, tem que vender a menos interessante da carteira. E justamente para a gente acabar não entrando em armadilhas ou não comprando empresas com pouco retorno, pouco desconto ou empresas não tão boas assim. E por isso que a gente se força a ter 14 empresas no máximo, né? Hoje a gente está com 12. Já aconteceu da gente ter 5 empresas no fundo. Então a gente pode concentrar em 5, 7, 10, 14 é o máximo, né? Que a gente tem essa regra. 5 não é um risco muito concentrado? A gente não acredita que seja o risco concentrado. O risco é você não conhecer as empresas, é você comprar empresas que qualitativamente não são tão boas, que possuem risco, que não são líderes de mercado, que não tem pessoas boas trabalhando, que não tem uma cultura boa, estratégia, gestão, uma alocação de capital boa, o setor, se o setor não for bom, isso para a gente é o risco, né? O risco não é a companhia em si. Muita gente confunde e acha que você diversificando em 20, 30 empresas, você está correndo menos risco. E não, se você comprar 20 empresas de companhia aérea, ou setores ruins como companhia aérea, você acaba correndo muito mais risco do que você ter uma só companhia em um setor bom, que é líder de mercado, que tem pessoas excelentes, com alocação de capital excelente, que uma empresa assim que se reinventa, que não tem produto substituto. Então, assim, você consegue minimizar o risco concentrando o portfólio em coisas boas, né? Por isso que o qualitativo é muito importante e por isso que o qualitativo vem antes do quantitativo. Então a gente primeiro faz análise qualitativa, aprova os 70 nomes para depois olhar se está barato ou caro.
A gente nunca primeiro olha, essa empresa é barata, agora vamos olhar o qualitativo. Porque senão você se induz ao erro. Você fala, eu vou comprar essa empresa porque ela está muito barata, e aí você se força a achar que a empresa é boa porque você viu que ela é barata. Então você fala, eu quero muito comprar essa empresa, então ela é boa, vamos aprovar ela. E não, assim, primeiro precisa aprovar para depois fazer a avaliação e comprar ela. Isso que eu ia te perguntar, você usa muita palavra qualitativo. A questão quantitativa, pelo visto, é um segundo plano, um segundo momento. É o segundo momento, mas a gente tem muita disciplina no quantitativo também, porque a gente acha muito importante você ter um quantitativo rigoroso, com disciplina, para você não comprar coisas caras, porque às vezes a empresa te encanta, você olha aquela empresa e fala, essa empresa é maravilhosa, ela cresce, ela é líder de mercado, aloca bem o capital, tudo de bom, mas a cotação está muito cara, muito exagerado, você acaba não ganhando dinheiro com ela. Você fala, eu vou pagar muito caro nela, ela vai entregar um crescimento, tudo, mas vai entregar menos, às vezes, do que está projetado no mercado. Então você fala, eu não vou comprar isso para ganhar R$4 ou R$3 ou R$5 ao ano. Mesmo sendo uma excelente empresa, a melhor empresa do Brasil, você acaba ficando de fora. Então, às vezes, você até comete esses erros, né, de não investir em empresas excepcionais, porque você acha muito caro e ela, às vezes, até entrega mais do que você projetava. Então, mas a gente é muito rigoroso. Se não tiver desconto do valor intrínseco, que é o valor justo, a gente não investe. Mas tem que ser boa. Tem que ser boa e ter desconto. Não adianta um ou o outro. Ô, Otávio, me exemplifique então, assim, você falou um pouquinho da tese. Quem são as empresas que você está investindo hoje? Qual a maior posição do fundo? Hoje, as maiores posições são parecidas, são semelhantes. A maior delas é a Ultra, Grupo Ultra, que eles têm a Ultragás, a Ultracargo, a Ipiranga e a Hidrovias dentro do portfólio, né, uma holding com algumas empresas embaixo desse guarda-chuva. A gente gosta muito da empresa e do que tem embaixo, da gestão deles, estratégia, alocação de capital, a cultura. A gente acha muito legal, né? Tudo isso que eles vêm transformando a empresa, principalmente após a entrada do Marcos Lutz lá, como presidente do Conselho de Administração, chegou a ser CEO uma época, voltou para o Conselho de Administração. A gente gosta bastante da empresa e do que vem, e ela é muito descontada do valor intrínseco no nosso ponto de vista. Klabin também é uma dessas 3 grandes investimentos que a gente possui. Também a gente gosta muito, é uma empresa única na embalagem aqui no Brasil, é uma empresa assim, para a gente fenomenal e irreplicável. E a terceira é a Allos Shopping, que é a maior empresa, né, de shopping do Brasil, segunda maior da América Latina, e também é uma empresa fenomenal para a gente, que é pouco vista, é muito diferente do que era. Acho que o mercado ainda tem um preconceito com ela, que o mercado ainda olha, porque ela é a fusão da BR Malls, Sonai Sierra e Aliança. E a gente acha que, como tinham shoppings bons e ruins dentro dessas 3 empresas, após a fusão, eles acabaram melhorando muito o portfólio, né? Eles venderam muitos shoppings. Venderam alguns shoppings, aumentaram a participação em outros shoppings, melhoraram alguns shoppings, colocaram uma gestão boa, teve uma sinergia grande entre as 3 empresas, o time melhorou muito, a cultura. Então a alocação de capital nem se diga, né? Porque eles acabaram vendendo alguns shoppings a valuations mais justas, a preços mais justos, e pegaram esse dinheiro e recompraram a própria ação com um desconto muito grande do valor justo. Então eles conseguiram fazer essa troca, né? Essa alocação de capital muito boa que eles vêm fazendo lá. Além disso, eles pagaram as dívidas caras que eles herdaram da época da BR Malls, né? Que a companhia, a BR Malls, tomava dívida e pagava muito caro nessas dívidas. Eles conseguiram quitar tudo e agora eles têm dívidas, somente dívidas mais baratas. Então a empresa melhorou demais. O que ela era lá antigamente, o que ela é hoje, é uma empresa completamente diferente, muito grande, muito maior, com muito mais visibilidade e liquidez na bolsa e com um portfólio de shoppings muito bom. Além de tecnologia, aplicativo, a parte de marketing que eles fazem dentro do shopping, que eles vendem isso, que as pessoas às vezes nem dão valor, nem olham para isso, mas são coisas muito peculiares e que eles estão assim para a gente. Eles são hoje a mais descontada, né? A gente gosta muito das 3 empresas de shopping center
grandes, puras de shopping, vamos dizer assim, Multiplan, Iguatemi e Allos, mas a gente vê a Allos muito mais descontada do que as outras duas, né? A Allos hoje é um case que a gente acha inexplicável, né? Como que ela negocia com tanto desconto, com um yield tão grande na Bolsa. Mas também é um dos 3 grandes investimentos que a gente tem. Você está com uma posição de 12 empresas, vai no máximo até 14. Você carrega muito tempo essas posições? Como que você faz para lidar com isso? Então, a gente não gosta de carregar muito tempo as posições. A gente está sempre preparado. Por que você só compra empresa boa? Você tem que estar preparado que aquela empresa vai alocar bem o capital. Vamos supor, eu vou comprar uma empresa, vou ficar lá 10, 15 anos investido nela. O cara tem que crescer, tem que estar no setor bom, tem que alocar bem capital, tem que fazer boas aquisições, recompra de ação quando precisa, oferta de ações quando está caro, venda de alguma coisa, estratégia bem definida, a cultura, tudo de bom tem que ter dentro dessa empresa para você não ter nenhum susto ao longo dos 10, 15 anos que você está investido na empresa. Mas qual que é meu sonho? É entrar na empresa, que o mercado entenda que aquela empresa está muito descontada e muito barato, precifique ela corretamente o mais rápido possível e eu possa vender a empresa com um retorno grande o mais rápido possível. Com isso, a rentabilidade do meu fundo, a TIR, aumenta demais. Então, ao invés de eu investir numa empresa para ganhar 14% real ao ano durante 10, 15 anos, se eu consigo fazer com que essa empresa seja bem vista pelo mercado e o mercado compre ações dessa empresa e coloque ela no valor justo o mais rápido possível, eu consigo ir vamos supor, do R$14 para o R$7 é 100% de ganho. Então a empresa dobra na bolsa, então eu ganhei esse 100% rápido, muito rápido, e pego esse dinheiro e já compro outro investimento barato para fazer a mesma coisa. Então, quanto mais rápido eu conseguir investir e desinvestir, melhor é para mim. Então, na média, a gente ficava 3 anos investido numa empresa. Essa é a média histórica da Guepardo nos 24 anos para maturar, né? Tem investimentos que já demorou 6, 7 anos, tem investimentos que a gente conseguiu maturar em 1 ano, 2, 6 meses. Agora, quanto mais rápido, melhor. O meu sonho é maturar tudo em 1 ano, 6 meses, 8 meses, seria um sonho. Mas você está conseguindo isso com esse mercado aí meio sorumbático? Então, isso é difícil também, né? Quando o mercado está ruim, é muito difícil, porque tudo fica barato e nada vai para o target, né? Então, fica barato muito tempo. E aí você acaba precisando escolher vender uma coisa menos barata para comprar uma mais barata. Então, você tem que fazer... Eu não tenho dinheiro infinito, né? O meu dinheiro é limitado. Então, quando eu encontro alguma coisa que está me dando 14 ou 15 real mais inflação, eu tenho que vender algo que está me dando 8, 9 real para comprar essa de 14 e 15, porque eu não tenho dinheiro. Então, às vezes, mesmo sabendo, imaginando que o juro real no Brasil está muito alto e vai cair um dia, e que tudo vai subir, e que as ações, ano que vem tem eleição, e pode ser que tenha uma alta muito forte, etc. Mas, às vezes, eu preciso fazer esse manejo de portfólio e vender alguma coisa menos barata para comprar uma mais barata. Eu sou obrigado a fazer isso, né? Todo dia eu sou forçado, né? Eu tenho mercado todo dia. Sim. Você se lembra qual foi a mais rápida que você tirou do portfólio, que você conseguiu ganhar? É aquela que está mais tempo aí que você está carregando? Do portfólio atual, a que está mais tempo no portfólio, eu diria que é Vulcabras, né? Vulcabras já está com a gente... Acredito que uns 7 anos, quase 6, 7 anos. Está bastante tempo lá. Você não saiu por quê? Não saí porque a empresa melhorou demais desde que eu entrei. É o que eu falo da empresa boa. Quando a gente entrou, a gente viu que a empresa era boa, entrou o setor bom, tênis esportivo. E no meio do caminho, a gente foi tendo gratas surpresas que foram ajudando demais a empresa a melhorar o valor justo dela. Então, a gente imaginava que a empresa tinha um valor, ela estava muito descontada daquele valor da época, e no meio do caminho, ela comprou a licença da Under Armour dentro do Brasil, da Mizuno dentro do Brasil, e melhorou Olímpicos, lançou a família Corre 4. Então, várias coisas foram acontecendo, chuteira da Mizuno. Então, foram acontecendo várias coisas que a companhia foi crescendo demais e se transformou num outro negócio, num patamar completamente diferente do que a gente podia imaginar há 5 anos atrás.
Então, isso foi acontecendo e antes da ação atingir o valor justo. Então, o valor justo que subiu muito, mesmo Não a ação chegou aí no valor justo. não chegou no valor justo, mesmo tendo Passou sido, tempo, claro. mesmo tendo sido o melhor investimento da história da Guepardo, foi a ação onde a gente ganhou mais dinheiro, a maior rentabilidade da história da Guepardo. Ela demorou muito mais do que a média, mas foi muito melhor. A TIR foi muito boa, a rentabilidade em volume de dinheiro, tudo foi o melhor investimento da história da Guepardo. E isso foi acontecendo. Uma empresa líder de mercado, é a maior empresa de tênis esportivo do Brasil, com marcas espetaculares, e foi tudo isso acontecendo no meio do caminho e a gente nunca desinvestiu porque o target price, né, o preço justo, o preço-alvo nosso, sempre subiu muito mais do que a ação. Então a ação não conseguia atingir o valor justo. Então foi muito legal por isso, né? A gente conseguiu ter uma rentabilidade incrível. Às vezes acontece, né? Você está no lugar certo, na hora certa, com empresas boas, a surpresa normalmente é positiva. Deixa eu te perguntar, você fala também muito sobre valor justo. Se a empresa chega no valor justo, você vende? Você não espera para, de repente, aumentar, passar do valor justo? Não, vendo tudo. Bateu o valor justo, eu vendo e Vende. faço caixa. Não fica pensando o que vai acontecer depois. Não, muitas vezes a gente se arrepende, né? Porque quando a empresa é boa, às vezes acontecem coisas que a gente não projetava e não esperava. Então você acaba vendendo no valor justo, a empresa vai entregar muito mais do que você projetava e o valor justo estava errado, ele era muito maior do que você projetava. Mas a gente gosta de ser conservador na nossa projeção, bateu o valor justo, a gente sai, porque tem muita coisa barata aí para comprar, né? Que a gente tem convicção que está com desconto, que está barato, que dá para comprar. Então não adianta eu ficar carregando empresas, por melhores que elas sejam, e ficar carregando empresas muito próximas do valor justo, se eu tenho outras com muito desconto que também são muito boas. Então, às vezes, essa margem de segurança é importante, né, para você fazer esse manejo de portfólio. Voltando um pouquinho, você não falou, é aquela que você comprou e chegou ao valor justo muito rápido e você se desfez. Você lembra qual foi? Tem várias. Por exemplo, a gente entrou ano passado na Sabesp. Sabesp teve a privatização ano passado. Você entrou na privatização? Entramos antes, na privatização e depois. Compramos antes, fomos comprando, aí no dia da privatização compramos mais e depois nos dias seguintes continuamos comprando. Era muito barata, né? Uma taxa de retorno incrível na época. Sim. Tanto que a ação subiu, né? A ação subiu muito aí nos últimos 8, 10 meses, sei lá. Você comprava uma empresa por 60 e estava 80. A privatização foi 67, você tem que tirar R$3 que ela distribuiu de dividendo, 3 e pouco, então já fica 64, hoje está 114, 115, então você vê que andou bastante, né? Subiu. Essa você vendeu rápido. Incrível, a gente não vendeu 100% da posição, mas assim, reduzimos 90% da posição, a gente conseguiu já zerar. Então, assim, é uma coisa que... E não é porque ela tá cara, ela não tá no valor justo, ela ainda tá muito longe do valor justo. A gente acha que vai subir muito mais, mas é que tem outras coisas tão interessantes e tão descontadas, e eu não tenho dinheiro para comprar tudo que eu quero. Então, às vezes eu sou obrigado a vender alguma coisa longe do valor justo, porque tem uma coisa muito descontada e às vezes melhor, que eu tenho mais convicção para comprar. Então, às vezes eu sou obrigado a fazer isso. O que você está vendo muito descontado hoje? Minhas 3 principais posições, obviamente, né? A Allos, Ultra e Klabin, a gente adora, né? A gente acha que são empresas incríveis, com gestão, estratégia, setores, tudo incrível e que as 3 empresas hoje estão extremamente descontadas, né? Tem outras, Fleury está muito descontada, tem outras coisas que a gente gosta muito, que a gente acha extremamente descontada. Ô, Otávio, são 24 anos com a gestora, né? E com uma tese que me parece que não mudou muito ao longo do tempo. Você mantém essa filosofia. Quer dizer, o objetivo é encontrar boas empresas que vocês tenham convicção para investir. Você nunca errou? Nunca teve uma empresa, falou, pô, essa empresa eu tenho convicção, essa empresa é boa, e depois você investiu e falou, poxa, não era nada disso do que eu estava imaginando. Já erramos várias vezes, obviamente, nesses 24 anos. Tiveram 7 erros mais relevantes, vamos dizer assim, que eram posições acima de 2, 3% do fundo.
outros erros menores de 1%, meio do fundo, que daí são erros muito rápidos. Às vezes você está conhecendo uma empresa, começa a montar posição e percebe que você está errado rápido e sai, e só tem 0,5% do fundo, não compromete o fundo. Mas tiveram 7 erros que eram posições de 5, 6, 7, 8% do fundo, cada uma delas até de 2 dígitos grandes, grande posição, e as outras 6 não tão grandes, mas posições relevantes que machucaram, né? Para a gente foi ruim. Os 7 erros a gente desinvestiu pelo qualitativo, né? São empresas que a gente imaginava que tinham estratégias boas, gestão, setores bons, e que quando a gente foi ver a realidade não era, ou o setor era horroroso, ou a governança, ou a estratégia da empresa, ou a alocação de capital estava errada. E no meio do caminho a gente descobriu, deu o cavalo de pau, vendeu a posição mesmo com prejuízo. E o interessante é que dessas 7 empresas, 4 delas entraram em recuperação judicial muito depois do nosso desinvestimento. Então, os 7 erros acabaram sendo acertos no desinvestimento. A gente perdeu dinheiro, vendeu a posição, mas se você olhar o preço da ação anos depois, às vezes década depois, a ação está abaixo do preço que a gente vendeu há 10, 14 anos atrás. E a empresa, 4, né, das 7, entraram em recuperação judicial muitos anos depois da gente ter vendido. Quer dizer, a gente saiu da empresa, a gente percebeu que eles estavam indo para o caminho errado, a estratégia estava errada, a alocação de capital, e a empresa realmente caiu no precipício. Então a gente brinca, a empresa é um ser vivo. Se você percebe que ela está indo para o lugar errado, você tem que sair antes, porque ela vai trombar no muro, ela vai ou cair no precipício. Então você tem que sair, tanto faz o preço. Sai, porque não é o preço da ação que vai subir para o seu target, né? Para o seu preço-alvo, para o valor justo. É o valor justo que vai despencar porque ele está errado, e ele vai despencar às vezes para o zero, às vezes até negativo. Porque os caras vão fazer besteira dentro da empresa, na gestão, na estratégia, na alocação de capital, e vão destruir muito valor para o acionista. E quando você identifica isso, é muito importante estopar. Então a gente brinca, a gente vende empresa em 3 cenários, né? Ou a gente vende empresa porque a gente errou, o qualitativo é ruim, que é a pior maneira de vender uma empresa, ou a gente vende uma empresa, a melhor maneira, que é quando bate o target, ela bate o preço-alvo, você fala, pô, não tenho muito mais para ganhar, vou vender para fazer caixa ou para comprar outra coisa barata. E o terceiro, que é o que está acontecendo hoje, que a gente vende uma empresa antes do target para comprar uma mais barata. Então você vende a menos barata com dor no coração, mas para comprar uma mais barata ainda. Essa também não é boa. Essa não é boa, mas tem que fazer, porque é a maneira do fundo oxigenar, manter vivo e melhorar a rentabilidade do fundo. 24 anos, você não passou por vários planos econômicos, mas passou por várias crises econômicas. Poxa, teve a crise de 2007, 2008, a crise internacional financeira, teve Covid, teve 2014, 15, 16, a grande recessão brasileira do período lá da Dilma com o impeachment. Então a minha pergunta é, o quanto o macro influencia na sua avaliação para investir numa empresa? Zero. Zero? Zero. Nada? Nada. Não olhe macro. Eu acho assim, se você vai investir numa empresa, dependendo de PIB, dependendo de câmbio ou de qualquer outra coisa, juros, etc., para a tua tese dar certo, para a empresa realmente estar barata e você ganhar dinheiro, você está errado. Você está pagando caro na empresa, você está olhando coisas muito de curto prazo. Porque no longo prazo vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins. Você precisa entender que aquela empresa realmente está barata e tem uma margem de segurança muito grande. Então, se o PIB vai subir 1% a mais ao ano do que você projetou, ou 2%, ou 1% a menos do que você projetou, isso vai mudar muito pouco o valor intrínseco, o valor justo da empresa. E se o câmbio, ao invés de 5,70, vai ser 5,50 ou 6, também vai mudar muito pouco o valor intrínseco da empresa. O que vai mudar realmente o valor intrínseco são as pessoas, a alocação de capital, a estratégia, a gestão. Esse qualitativo é muito importante. Isso é o que realmente vai mudar o valor da empresa ao longo do tempo. Então, o macro é uma coisa assim para a gente tão, vamos dizer assim, tão insignificante para o valor da empresa. Se eu comprar uma empresa que vale 100, eu estou pagando 50,
Se eu erro o macro e o 100 é 99 ou 98, não tem problema. Agora, se eu erro o qualitativo e o 100 não é 100, é 50, ou 0, ou 30, aí é uma encrenca grande que eu me meti. Então, por isso que eu acabo não olhando o macro. Para mim, macro não serve para nada para investir em ações, nada, zero. É óbvio que os movimentos de curto prazo, por exemplo, o juro vai de 4 para 8 real, O vamos dólar, uma hipótese. por exemplo. Ou o dólar dá uma Assim, porrada, ou o juro vai de 4 para 8 real. Então, o que acontece quando o juro vai de 4 para 8? Os papéis na bolsa vão dividir por 2. Do mesmo jeito que se for agora de 7, 7,5 para 4, vai explodir tudo, tudo vai bombar. Porque a taxa, né, você sempre tem a opção da NTNB. Então, o investidor olhando uma NTNB que dá 7,2 real para ele exige para comprar uma ação que essa ação esteja dando 10, 12, 14 para ele real. Senão ele não vai comprar essa ação. E vice-versa. Quando a NTNB estava 4 real ou 3,5, tinha muita empresa a 6, 5,5, com um yield bem baixo. Então isso acontece demais. Então você tem que acompanhar isso. Então eu entendo a bolsa estar barata hoje, porque a NTNB também está barata. Então você ter um 7,5 numa NTNB força a bolsa estar barata. Por que eu nunca investi em NTNB? Porque se você vai comprar uma NTNB para te dar 7,5 real, significa que você tem outros ativos na bolsa que vão te dar 12, 13, 14. Quando a NTNB, aí você fala, pô, então agora é uma boa hora para comprar NTNB? Mas é uma hora melhor ainda para comprar ações. Quando a NTNB está 3, é uma hora melhor ainda para comprar ações, porque a ação vai estar 5, 6, 7. Então sempre a ação vai ter o yield maior do que o da NTNB, desde que bem feita. Então você precisa fazer direito o investimento em ações para você conseguir ganhar mais do que na NTNB. Então a NTNB sempre foi um concorrente de ações para mim, né, que elas andam junto, o PU da NTNB e o preço das ações eles caem e sobem juntos, mas eu sempre preferi ações porque o yield sempre é maior, pelo fato de ser uma renda variável, ter desconfianças da projeção de fluxo de caixa futuro, as pessoas não têm certeza daquele caixa, daquele pagamento de dividendos, etc., futuro, dos preços, dos volumes. Então você acaba tendo um prêmio muito grande para investir em ações, que é o que a gente gosta, que é o que a gente faz. Você falou também, Otávio, que o dinheiro não é infinito. O seu dinheiro não é infinito e que você tem que fazer troca aí de posições de uma que está mais barata e sair antes do valor justo da ação. E nos últimos anos, os fundos de ações estão tendo muitos resgates. Não só os fundos de ações, mas multimercados e assim por diante. A indústria está sofrendo. Você tem conseguido captar? Como que está essa equação? Fazem 4 anos, né, que a indústria do fundo de ações, né, a maior parte dos fundos de ações estão tendo resgate. Todo mês, consecutivamente. Não teve um mês positivo nos últimos 4 anos. Para a Guepardo, graças a Deus, está indo bem, né? A gente tem captado bastante dinheiro, né? Nosso recorde histórico aí de captação nesses últimos 4, 5 anos está indo muito bem. Desde 2019 a gente vem captando todo mês. E está indo muito bem a Guepardo, nossos resultados estão sendo muito bons, a geração de alfa contra a Bolsa está boa. Então a gente tem conseguido navegar na contramão do mercado. Mas a indústria está horrorosa, né? O que a gente vê acontecendo com os nossos concorrentes e com os players do mercado é muito resgate e durante muito tempo, né? 4 anos seguidos de resgate, todo mês, não teve um mês de soluço aí, não teve um mês de alívio. É bastante coisa, né? E fora os gringos e as pessoas físicas, né? O gringo fugindo do Brasil e a pessoa física correndo para o CDI. Então você imagina o desastre que não é na Bolsa. Eu ia te perguntar, o teu passivo é como? A gente hoje tem mais ou menos, né? Entre sócios da Guepardo, fundos de pensão e uns grandes investidores, family offices que investem com a gente, isso tudo deve ser uns 85% do passivo. Majoritariamente institucional. Exato, 85%. E uns 15% aí é o varejo, aí deve estar distribuído aí em 20 e tantos mil investidores, varejo e plataforma. Para a gente finalizar essa parte, existe uma tese que está circulando na Faria Lima nos últimos tempos, você deve já ter ouvido falar dela, que é de que quando o mercado voltar, vai faltar ação para todo mundo comprar. Que não vai ter ação para se comprar,
porque tem muita empresa fechando capital, e tem poucas empresas boas para se investir. Você concorda com essa tese? Não é isso. Acho que a maneira de falar eu entendo. Eu acho também tudo barato. Acho que se tiver uma eleição, um Tarcísio sair na frente, isso aí vai subir muito, o juro vai cair muito e a bolsa acaba subindo muito e refletindo muito. Então eu acho que isso tudo pode acontecer o ano que vem. Esse negócio de faltar papel é porque vai ter muito comprador e pouco vendedor. Agora, empresa barata sempre tem. A gente vai ter que trabalhar muito, vai ser difícil achar, mas a gente sempre acha. Concentra o fundo em 5 empresas. Já aconteceu com a gente, né, da bolsa ficar cara e a gente só ter 5 empresas no portfólio, porque daí você começa a ter dificuldade de achar coisas baratas. Então, você faz lá 30% do fundo em caixa e só tem 5 empresas baratas no portfólio, boas e baratas, e você consegue manejar e passar esse momento de euforia e de tudo caro. Mas hoje que está tudo barato, a gente está 100% alocado, comprado em ação. Acho que eu gostaria muito que subisse o mais rápido possível e tudo fosse para o target e o Brasil mudasse, né? Vamos ver. Otávio, a gente está chegando ao final agora de verdade. E no final faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Sim. Você falou rapidamente, mas assim, um investimento que você se arrepende. Nossa senhora, tem vários, né? Todos que eu errei, né? Mas- Meus 7 erros aí eu me arrependo demais. Acho. Algum, mas você não deu nenhum nome aqui, não quer dar nenhum nome? Qual que é esse investimento que você mais se arrependeu? Esses 7. Todos, os 7. Os 7 erros, para mim, como foram erros, eu me arrependi dos 7. E o contrário, investimento que você se orgulha. Investimento que eu me orgulho, vou falar do melhor, né, que foi a Vulcabras, né? Esse foi o melhor investimento da minha vida, então eu preciso falar dele, né? Tiveram vários outros investimentos nesses 24 anos que foram muito bons, mas a Vulcabras com certeza foi o mais bacana, né? Porque a gente pegou todo o crescimento da empresa, era uma empresa pequenininha, desconhecida, então foi uma coisa assim, uma construção, a gente enxergou algo diferente e a gente estava lá sozinho na Vulcabras, né? O controlador e a gente era o maior minoritário, a gente é até hoje o maior minoritário, e a gente pegou todo esse crescimento da Vulcabras lá dentro. Você tem algum livro de cabeceira? Então, tem um livro agora que está já na moda, né? Mas que eu adoro, que é o Outsiders, que fala lá dos 8 CEOs espetaculares, né? E o que eles tinham em comum. Eu acho muito legal, não só para as pessoas que investem ler, mas também para os executivos das empresas lerem, os conselheiros, CEO, controladores de empresa, para eles entenderem o que foi feito de diferente e por que essas empresas performaram tão bem e geraram tanto alfa versus os índices e os concorrentes em longo período de tempo, né? Eu acho legal isso, acho que falta isso em algumas empresas brasileiras, que eu vejo essa alocação de capital fraca, e as pessoas precisam entender que isso é mais importante, às vezes, do que gestão, do que estratégia, cultura, é a alocação de capital. E as pessoas põem muita força em gestão, em marketing, em outras coisas, e não põem tanta força na alocação de capital, que é uma grande parte das empresas, da relevância das empresas, do resultado futuro das empresas. Qual é o seu hobby? Eu tenho alguns hobbies, né? Ficar com a família, para mim, acho que é o maior, né? Porque o nosso trabalho é estressante, então quando você está com a família, é um porto seguro, né? Você consegue ficar mais relaxado. Mas o que eu gosto mesmo é atirar hélice voando, né? Eu sou atirador. Hélice voando, como que é? Não sei como. Lembra do tiro ao prato que tem na Olimpíada? Você vê prato voando e você atira o prato voando. Hoje em dia tem uma modalidade nova que é uma hélice que eles inventaram. Essa hélice voa e você atira a hélice. Então o voo é mais irregular, não é tão regular igual o prato. Então é mais divertido, né? Porque são 5 caixas, você não sabe de onde a hélice vai sair e essas hélices voam irregularmente.
Então é um tiro... Você usa para se desestressar do mercado. Exatamente, você sai do estresse, é uma coisa muito legal, né? Tem competições, hoje está incrível, o crescimento é enorme disso na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, tem crescido muito essa modalidade de tiro, então acho uma coisa muito legal, é uma coisa bem diferente Sim. e muito legal. E Otávio, para finalizar, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual é a sua frase? Eu não tenho uma frase assim, mas eu acho assim, todo mundo que espera a crise passar para investir vai ficar tão atrás daquele que não esperou a crise para investir, que não esperou passar a crise para investir, que nunca mais vai alcançar ele. Então, assim, não espera a crise passar, aproveita, a crise é oportunidade. Tem que aproveitar esses momentos de turbulência, de confusão na política, etc., no mundo inteiro, nos outros países, para investir. É aí que você acha as grandes oportunidades, as empresas baratas, boas e baratas ao mesmo tempo. É aí que você consegue se diferenciar, ganhar dinheiro e não parar e ir para o CDI, encoqueirar, vamos dizer, nessa hora. Se você vai para o CDI, o CDI é um canto da sereia, é uma falsa impressão de que você está ganhando muito. Você vai ganhar muito por um curto espaço de tempo. Quando você compra uma empresa boa e barato, você vai ganhar muito por um longo período de tempo. São anos perpétuos que você vai estar dentro daquela empresa ganhando aquela rentabilidade fabulosa que você comprou, que você investiu. No CDI, não. Por quanto tempo você vai ter um CDI de 14%, 15% ao ano? Por um ano, por 2, por 3? Por quanto tempo vai durar isso? Agora, a empresa te retornando o valor que você pagou, você garantiu aquele retorno para o resto da tua vida. É perpétuo aquele retorno. Então, você comprar uma Coca-Cola barata, é para o resto da vida que você vai ter aquela Coca-Cola barata, o McDonald's barato, para o resto da vida. Então, você comprou aquilo e vai carregar aquilo. Por isso que o ganho é tão monstruoso e tão maior do que a renda fixa no mercado de ações. Otávio, foi um prazer conversar aqui com você no Café com o Investidor. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Otávio Magalhães. Ele é sócio e gestor da Guepardo. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br ou na nossa página do YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe aí o seu tocador preferido de podcasts, segue a gente e até o próximo episódio.